Este episódio eu vou expor quem estava por trás da maior arma fabricada e utilizada no planeta, a bomba atômica. E também vou expor a respeito das reais intenções da Segunda Guerra. Todo mundo acredita ou até leu, estudou, de que a Alemanha nazista, ela tinha a intenção de dominar o mundo, de exterminar raças e culturas, né? É isso que a gente aprende, né? E vê em uma série de bibliografias, filmes e documentários. Pois hoje eu vou trazer para vocês as reais intenções da Segunda Guerra Mundial, que não eram intenções alemãs, e sim propostas de grupos externos contra a Alemanha. Vamos começar pela bomba atômica. Cientistas judeus se autoexilaram a partir de 1937 com destino aos Estados Unidos e Inglaterra. Entre eles se destaca Albert Einstein, que assumiu uma cadeira no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, nos Estados Unidos. Junto com o físico húngaro Leo Szilard, Einstein alertou o presidente Franklin Roosevelt sobre a possibilidade de os nazistas desenvolverem uma bomba atômica. Quer dizer, era uma hipótese, não existia confirmação alguma. Eles acreditavam que os Estados Unidos deveriam se antecipar a este movimento e financiar a pesquisa que levaria à descoberta da fissão do átomo. Na sequência, foi dado início ao projeto Manhattan, responsável pela criação da bomba atômica, dirigido pelo físico norte-americano Julius Robert Oppenheimer. Os cientistas usaram como base as pesquisas de Einstein, que foram fundamentais para o desenvolvimento da energia atômica. Antes do lançamento da bomba, a arma nuclear foi testada no deserto do Novo México, em 1945. Até hoje, a bomba atômica foi utilizada em somente 2 situações durante a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, os países se dividiram. De um lado encontramos uma aliança formada por Alemanha, Itália e Japão, e do outro Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos. Em 1945, a Alemanha e a Itália já tinham se rendido. No entanto, a guerra prosseguia no Pacífico, onde Japão e Estados Unidos travavam uma dura luta de conquista ilha por ilha. Em 1941, o Japão havia atacado Pearl Harbor, base naval americana, sem que tivesse sido feita qualquer declaração de guerra aos Estados Unidos. Por isso, os americanos lutaram contra os japoneses. Os americanos perceberam que o Japão não se renderia e julgavam uma invasão ao país muito custosa em termos humanos e financeiros. Assim, os militares resolveram lançar a bomba no Japão para forçar a rendição. Desta maneira, a bomba de Hiroshima, lançada em 6 de agosto de 1945 pelo avião bombardeiro Enola Gay, a bomba recebeu o nome de Little Boy e detonou a 580 metros de altura a cidade de Hiroshima. A cidade foi destruída e 140 mil pessoas morreram. Muitas pessoas morreram no momento da explosão, enquanto outras faleceram em decorrência das sequelas deixadas pela arma nuclear. Dias após, foi lançada outra bomba em Nagasaki. Chamava-se Fat Man, ou Homem Gordo. Destruiu grande parte da cidade e provocou a morte de 70 mil pessoas. A Fat Man era mais potente do que a Little Boy, apesar de o seu estrago ter sido menor. Isto aconteceu pelo fato de que a cidade estava localizada numa região montanhosa.
E com esses dois fatos isolados, covardes, porque largar duas bombas atômicas em cima de duas cidades de forma sem aviso e de surpresa é uma tremenda covardia, né? Com essas duas bombas, o Japão se rendeu no dia 2 de setembro de 45, e aí a Segunda Guerra Mundial tem o seu término declarado. Pois bem, nota-se que as atitudes militares norte-americanas não foram nem um pouco, digamos, éticas, né? Ataques surpresas com armas super poderosas, onde apenas eles dominavam essa tecnologia, com auxílio de cientistas judeus, com cientistas norte-americanos, e o laboratório dessa arma, dessa maior arma de destruição, foi as duas cidades japonesas. Porém, existem dois projetos ou duas leituras que são importantes sobre o fato de qual era a intenção dos aliados para com a Alemanha durante a guerra. Um dos projetos chama-se Projeto... Onde é que está aqui? Projeto Plano Kalergi. O Kalergi era um cidadão nobre. O Kalergi vê nos judeus os líderes do socialismo e também do capitalismo. Aqui salta aos olhos a similaridade entre as visões de Kalergi e do nacionalsocialismo quanto à avaliação do papel do povo eleito. Mais um plano para domínio mundial? Ele é considerado um dos precursores e idealizadores da moderna União Europeia. Sua pessoa é glorificada em inúmeras homenagens aos mais diferentes líderes europeus. Todavia, seus escritos nos remetem a um calabouço racial. Seu nome, Conde Coudenhove Kalergi, ou Richard Nikolaus Coudenhove Kalergi. Em 3 de outubro de 1926, reuniram-se pela primeira vez alguns adeptos da ideia de uma Europa unida para o Congresso Pan-Europeu em Viena. O organizador do encontro foi o Conde Kalergi, que desde o início dos anos 20 defendia um ideário pan-europeu. Filho de um embaixador do Império Austro-Húngaro no Japão e abalado pela derrocada da monarquia, ele sonhava com uma grande Europa, a verdadeira pan-Europa, de Vladivostok até São Francisco. O Plano Kalergi almejava desde seus primeiros documentos escritos apresentados entre 1923 e 1925 a tomada de poder pelos judeus primeiramente na Europa e depois em todo o mundo. O plano do suposto conde baseava-se em um utópico racismo judaico e apoiava-se em uma raça superior judaica. O conceito de raça superior, o qual é erroneamente postulado pela atual história contemporânea a Adolf Hitler, foi na verdade introduzido por Kalergi para reforçar uma suposta reivindicação dos judeus pelo poder na Europa e em todo o mundo. O termo raça nobre judaica também é utilizado frequentemente. O homem do futuro será o mestiço. E isso a gente observa que a miscigenação a nível global nos últimos 50 anos é algo assim fabuloso, né? Hoje
praticamente temos 95% de todas as raças do planeta já misturadas, miscigenadas. A futura raça euro-afro-asiática, exteriormente semelhante ao egípcio, substituirá a diversidade dos povos pela diversidade de personalidades. Pois, segundo as leis hereditárias, a diversidade cresce com a diversidade dos progenitores. A unicidade com a unicidade dos progenitores. Nas famílias incestuosas, um filho assemelha-se ao outro, pois todos representam um mesmo tipo de família. Incesto gera tipos característicos, cruzamentos geram personalidades originais. Essa é uma afirmação do Conde Kalergi, de 1925. Como meio de alcançar este império mundial judaico, Kalergi é a favor da eliminação da autodeterminação dos povos e, então, a eliminação do conceito de nação através de grandes deslocamentos humanos ou imigração em massa. Vide a imigração em massa da Turquia para a Alemanha nos anos 90, vide a imigração em massa de africanos para a Inglaterra, para a França, para a Espanha, agora nos anos 2000. Para tomar a Europa dominável pelos judeus, Kalergi quer transformar os homogêneos povos europeus em uma raça de mestiços, composta de brancos, negros e amarelos. A tais mestiços ele confere características como crueldade e infidelidade, características tais que precisam ser criadas artificialmente e que ele julga ser indispensável para possibilitar o domínio judaico. Também em 1925, o Conde Kalergi afirma: a consequência é que o mestiço unirá a ausência de caráter, inescrupulosidade, indolência, desleixo, crueldade e falta de fidelidade com a objetividade, flexibilidade, o espírito aguçado, ausência de preconceito e amplitude de horizonte. No presente momento, podemos notar a presença de uma palavra horrível proveniente do vocabulário de guerra dos norte-americanos a respeito da colonização do Afeganistão e do Iraque, e que mostra como as sementes de Kalergi foram levadas pelo vento. Chama-se Nation Building, que significa mais claramente a criação artificial de nações pelas mãos humanas. A afirmação a respeito desta suposta inferioridade característica dos mestiços nunca foi comprovada. A superioridade de uma raça, portanto também dos judeus, nunca pôde ser comprovada. As experiências individuais de qualquer indivíduo contradizem essa afirmação. Em 1925, o Conde Kalergi afirma: o judaísmo é o colo onde se levantará uma nova nobreza espiritual da Europa, o núcleo junto ao qual uma nova nobreza espiritual irá se agrupar. Idealistas, repletos de espiritualidade, sentidos apurados, justos e confiantes, corajosos como os nobres feudais em seus melhores dias, que encaram alegremente a morte e a perseguição, o ódio e o desprezo, para tornar a humanidade mais espiritual, feliz e com boas maneiras. Quanto à coragem, perseverança e idealismo, os heróis e mártires judeus da Revolução Europeia do Leste e Central não deixam nada a desejar em relação aos heróis não judeus da Guerra Mundial. Todavia, na questão espiritual, eles os ultrapassam inúmeras vezes.
O reconhecimento da igualdade de todos perante a lei seria utilizada por Kalergi até que o domínio da ordem jurídica estabelecida seja conseguido. Ele denomina tal passo como sendo a eliminação da desigualdade injustiçada. Após a tomada de poder pela raça nobre judaica, também através da exigência por direitos iguais, este princípio deveria cair por terra. Através da justa desigualdade, os judeus deveriam estabelecer seu domínio sobre os não-judeus. Em 1922 até 1926, foi levada a séria essa citação do Kalergi. Somente Churchill se ateve preso, também durante a guerra, à ideia da pan-Europa. O movimento pan-europeu agradece seu êxito, principalmente a ativa participação de ambos os jornais mais influentes de Nova York, o New York Times e o New York Herald Tribune. Então, o Kalergi ele desenhou um plano de dominação europeia pela raça nobre judaica e já elencava no seu plano quem seria a pessoa que colocaria em prática ou teria capacidade de implementar esse plano na Europa. Kalergi vê nos judeus os líderes do socialismo e do capitalismo. Aqui salta aos olhos a similaridade entre as visões de Kalergi e do nacionalsocialismo quanto à avaliação do papel dos judeus. Mas também, quanto a essa afirmação, Kalergi nos deve uma última prova. A grande influência dos judeus no governo norte-americano ou no serviço secreto soviético é notória. Cerca de 37% dos membros da polícia secreta soviética pertenciam à etnia judaica. E a proporção era maior ainda se analisássemos somente as posições de liderança. Todavia, os judeus tornaram-se minoria nesta ideologia, apesar de sua participação proporcional ser bem maior. Na ocasião da revolta dos médicos, Stalin retirou finalmente o poder dos judeus, de forma que hoje sabemos que eles eram vistos pela polícia secreta como inimigos. Mas dentro de um amplo contexto, Kalergi mostra uma inclinação judaica ao poder, somente afirmada atualmente pelos inimigos dos judeus e antissemitas. Resta agora provar diante do exposto o que é de fato verdade. Através do princípio democrático, a minoria no Estado é indiscutivelmente renegado ao poder. O poder fica com a maioria. O plano Kalergi para a tomada do poder exige, todavia, a proteção de uma pequena minoria das represálias políticas, como a raça superior judaica, cujo poder sobre o Estado é o sonho de Kalergi. Representa numericamente uma menor camada do poder e, antevendo sabiamente, já no início do século passado, Kalergi exige a proteção das atividades políticas dos judeus através do Código Penal. Ele afirmou em 1925 que o principal portador dos corruptos, assim como dos íntegros nobres intelectuais do capitalismo, do jornalismo e da literatura, são judeus. A superioridade de seu espírito predestina-os como fator principal de uma futura nobreza. Uma espiada na história do povo judeu explica sua vantagem na luta pela liderança da humanidade. Ele exige que a incitação contra minorias religiosas e raciais seja punida em toda a Europa. Olhando em volta, podemos constatar que ele atingiu seu objetivo. Em toda a Europa,
a maioria pode ser vilipendiada impunemente, porém as minorias gozam da proteção da lei que as livram de qualquer crítica pública. A fossa que Kalergi elaborou em 1924 para a repressão da maioria e proteção da minoria, livrando o caminho dos judeus para o poder das eventuais críticas, desempenha seu papel até os anos iniciais do novo século, do século XXI. Quem falar mal do povo judeu, quem falar mal ou quem suspeitar em negar o Holocausto ou não for favorável a algo que a comunidade judaica pregue, é considerado um criminoso. Eles podem falar e fazer o que quiserem, a lei protege. Mas quem for contra eles é um criminoso e literalmente é punido, e rigorosamente. Finalmente, como se origina um movimento político? Como é possível financiar o seu início? Seria ele o fruto da contribuição de muitos, ou seja, fruto da vontade popular? Ou ele atende interesses obscuros não percebidos pela grande maioria? O próprio Kalergi responde. No início de 1924, nós recebemos um telefonema do barão Louis de Rothschild. Um de seus amigos, Max Warburg, de Hamburgo, tinha lido meu livro e queria me conhecer. Para minha grande surpresa, Warburg me ofereceu espontaneamente 60.000 marcos para fomentar o movimento durante os 3 primeiros anos. Os bancos podem interferir na autodeterminação dos povos através de secretos investimentos? Foi um membro da casa bancária dos Warburg que ajudou a organizar o golpe no Congresso americano em 1913, o qual conferiu ao Federal Reserve o direito de imprimir o dólar e desta forma alavancou a primeira posição-chave da economia mundial. Segundo os dados oficiais sobre a imigração, entram anualmente no continente europeu cerca de 2 a 3 milhões de imigrantes. E se contarmos que a taxa de natalidade dos nativos europeus é decrescente e dos imigrantes ultrapassa os 10%, concluímos que a médio prazo o plano Kalergi estará plenamente realizado, ou seja, o povo nativo europeu vai sumir e a Europa está sendo repovoada por mestiços e imigrantes. Bem, esse é um dos planos que circulavam durante a Segunda Guerra Mundial e que durante a guerra foi colocado ou tentado colocar em prática, sendo que alguns dos fatores do plano Kalergi tiveram sucesso. O caso do domínio financeiro do Federal Reserve, que nada mais é do que não é um banco central americano, é um conglomerado de bancos privados judeus que administram e que imprimem o dólar. Eles administram toda a economia americana. Então, o governo americano ele é o mais poderoso? Até pode ser. Porque os bancos judeus que controlam o Federal Reserve dão aval para eles. Porque a hora que o Federal Reserve, os bancos privados judeus, não soltarem mais dinheiro para o governo, eu quero ver no que irá virar os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos e o Canadá foram tomados, já estão sendo governados, administrados e controlados pelos judeus há décadas.
e cada dia fica mais explícito essa dominação. Um outro plano, ou uma outra proposição também também circulou durante a guerra e também se tentou colocá-la em prática. Essas palavras de ódio formam o título do livro de Theodor Kaufmann. O título do livro é A Alemanha Deve Morrer. Kaufmann foi presidente da Associação Norte-Americana pela Paz, a American Federation of Peace. Ele escreveu o livro em 1941, em plena Segunda Guerra, antes da entrada oficial dos Estados Unidos na guerra. Ele deixou um triste legado de ódio e de difamação, cujo veneno ainda surte efeito nos dias atuais. Outros livros deste autor foram publicados naquela época nos Estados Unidos. Dos porões do ódio e da intolerância, que a Alemanha tenha entrado na cena cultural do mundo como a terra dos poetas e pensadores e revelou grandes pintores e músicos, ele omitiu em seu livro, assim como o fato que a Alemanha nunca ameaçou os Estados Unidos e não estava em mínimas condições de atacá-los. Não devemos analisar isoladamente essa singular obra de incitação ao ódio. A América do Norte já experimentou, na Primeira Guerra Mundial, uma até então inédita incitação ao ódio contra os alemães. O presidente Wilson nomeou em 1917 para chefe da propaganda de guerra George Creel. Creel era um jornalista no pior sentido do termo. Ele empregou todo o repertório existente de mentiras que também teve seu lugar durante a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha guilhermina almeja o domínio mundial. A Alemanha quer escravizar todo o planeta. Essas foram algumas frases criadas pelo George Creel na propaganda de guerra. Creel falou também sobre a indignação geral frente à condução alemã da guerra. A culpa isolada da Alemanha pela guerra foi inculcada na mente dos americanos já em 1917, na Primeira Guerra Mundial. Os aliados lutavam naturalmente por humanidade, pelo direito internacional e pela civilização. Uma intensa propaganda contra o Reich alemão foi levada a cabo através de livros, filmes e breves palestras. Famosas foram as palestras de 4 minutos nos colégios, que promoveram uma intensa propaganda de guerra em cerca de 1 milhão de breves palestras. O Theodor Kaufmann nasceu em 1910 e morreu em 1978, 68 anos de idade. Eu vou reproduzir aqui a seguir alguns parágrafos mais perniciosos que o Kaufmann escreveu, com os quais o povo norte-americano, que ao contrário do presidente Roosevelt, não queria a guerra, foi vacinado em 1941 com um ódio incompreensível contra a Alemanha. Mas o livro também revela, ao mesmo tempo, aqueles que manipulam um pensamento de desprezo ao ser humano e que corrompem a política, canalizando a opinião pública norte-americana para a luta contra a Alemanha, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Contra um país que nem ameaçou os Estados Unidos e nem tinha atacado, e nem mesmo estava querendo atacar. Na obra do Kaufmann, tem um parágrafo dele que ele escreveu o seguinte: a guerra atual não é uma guerra contra Adolf Hitler,
tampouco é uma guerra contra os nazistas, é uma guerra de povos contra povos, de povos civilizados que levam a luz no consciente contra bárbaros incivilizados que adoram as trevas, de povos daquelas nações que querem avançar em uma nova e melhor fase de vida contra povos de uma nação que quer retornar entusiasticamente à tenebrosa Idade Média. É uma luta entre a nação alemã e a humanidade. Não se coloca mais culpa em Hitler por esta guerra alemã do que sobre o Kaiser pela última guerra, ou Bismarck antes do Kaiser. Estes homens não foram os autores ou líderes das guerras da Alemanha contra o mundo. Eles refletem apenas a vontade herdada de séculos anteriores da nação alemã por dominação e genocídio. O Kaufmann tinha uma imaginação fértil, espetacular. Em outra afirmação do Kaufmann, ele diz o seguinte: existe uma e apenas uma punição derradeira. A Alemanha deve ser eliminada para sempre. De fato, não apenas com um desejo. Relacionar o povo alemão em tal analogia como uma besta selvagem não é uma comparação de mau gosto. Em relação a este povo, eu não sinto mais qualquer ódio do que eu sentiria diante de um grupo de animais selvagens ou um bando de animais rastejantes. Bem, o Kaufmann escreveu várias citações a respeito da nação alemã, e ele via como uma ameaça à humanidade este país unido, coerente, próspero, e ele queria desenvolver a ideia de que os aliados durante a Segunda Guerra, eles não tinham que destruir a economia alemã, destruir as cidades, as lavouras, os prédios. Não, eles tinham que eliminar todo e qualquer cidadão alemão. Ou seja, extermínio total de uma nação. Só que quando essa ideia extremamente racista do Kaufmann não pôde colocar, não chegou a ser executada na sua plenitude, apesar de que genocídios contra alemães ocorreram e são comprovados através de documentos. Mas o que aconteceu? Acabou a guerra, a proposta do Kaufmann não aconteceu, não foi exterminado todo o povo alemão, e aí ele pega todo o desejo contra o povo alemão e joga no colo da nação alemã, como se a vontade de exterminar uma raça fosse da Alemanha. E essa raça que os alemães teriam vontade de exterminar da face da terra seria a nação judaica. Então, existem vários fatores que envolvem os bastidores, tanto da Primeira Guerra quanto da Segunda Guerra. A gente pode dizer que, na verdade, houve uma guerra só com um intervalo de 10 anos, pouco mais, porque a Segunda Guerra é a continuação da Primeira, onde os atores e muitas dos objetivos foram criados ou foram elaborados no final do século XIX, tentado colocar em prática na Primeira Guerra e não conseguindo, foi durante a Segunda Guerra a nova tentativa de implementação desses objetivos escusos de eliminação do povo alemão, de criação do Estado de Israel, de dominação mundial da nação judaica. Então, a guerra não se limita
há breves atores, há algumas batalhas e aquilo que os vencedores contam, mas através de uma boa investigação, de uma boa pesquisa, de uma leitura imparcial, a gente consegue hoje, depois de mais de 70 anos, vislumbrar, ter a certeza de como decorreu não só a Primeira como a Segunda Guerra Mundial e explicar de maneira mais justa e explícita os fatos decorrentes e derrubar muitas das mentiras contadas pelos aliados. Para alcançar o extermínio total da raça alemã, o Kaufmann ele dizia o seguinte: para alcançar o objetivo de exterminar os alemães seria apenas necessário esterilizar 4.800.000 homens acima de 60 anos e as mulheres acima de 45 devido à sua limitada capacidade reprodutiva. Para promover a esterilização dos homens, o mais fácil e rápido seria lançar mão de grupos militares com unidades organizadas. Se considerarmos 20.000 cirurgiões como um número realístico e partirmos do pressuposto que eles façam 25 operações diárias de esterilização, seria realizada dentro de um mês. Naturalmente, quanto mais cirurgiões estiverem disponíveis e que sejam muito mais do que 20.000 mencionados, considerando todas as nações onde eles poderiam ser recrutados, a empreitada levaria bem menos tempo. Então, o extermínio da Alemanha, do mapa e da sua nação, não era apenas através da guerra, mas através de um processo de esterilização. O Kaufmann, digamos, foi um teórico extremamente odioso, discriminador e que nos bastidores contribuiu e muito, tanto para ingleses quanto para soviéticos, praticar muitas das atrocidades contra a Alemanha.